Oi, gente. Ontem eu participei de uma live no canal do Carlito Neto, né, o historiador, falando sobre o marco regulatório sanitário, com Ives também era um outro convidado, e o próprio Carlito Neto, né? E nós falamos sobre o voto do Cid Gomes, que também tem que ser compreendido segundo alguns outros detalhes, porque não foi só ele, do campo chamado progressista, que votou a favor, e eu vou mostrar algumas coisas aqui que são relevantes em relação a isso. E mesmo quem não votou a favor já deu declarações que não é contrária à penetração das empresas privadas, não é? No setor. Então, precisamos melhor compreender essa questão. Agora, antes de partir para todos esses detalhes e os meus destaques aqui no vídeo, eu quero mostrar para vocês a minha camisa que fala de saúde, que tem a ver com saneamento e que indica um pouco da minha posição, né? Saúde não é negócio nem mercadoria, é direito de cidadania. Acho que dá para ler bem aí a minha camisa, que é uma camisa do SEBS, que é uma organização histórica que luta pelo direito da saúde já há bastante tempo, que tem uma revista que eu tenho a honra de ser uma pessoa que já publicou duas vezes na revista Saúde em Debate, que é uma revista tradicional do campo da saúde. Não é? Pois bem. Então, o Senado aprovou o novo marco do saneamento básico e o texto segue para a sanção presidencial. O ponto que eu quero falar para vocês logo de cara é esse ponto aqui ó, das licitações. Olha só. Aqui, ó, cadê? Licitação obrigatória. Pela proposta, não será mais possível fechar os chamados contratos de programa para a prestação de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Os contratos de programa são firmados sem concorrência e celebrados diretamente entre os titulares dos serviços e das concessionárias. Essa modalidade é utilizada na prestação de serviço pelas companhias estaduais de saneamento. O texto determina a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas e acaba com o direito de preferência das companhias estaduais. Antes de entrar nesses detalhes aqui do Marco, e tem coisas aqui para falar do Cid Gomes, tem coisa aqui para falar das entidades, né? É um fato de que 75 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço. É um fato que nós temos milhões de brasileiros com problemas de saneamento básico e o saneamento básico é um grande problema público, sim. Mas quando a gente olha para esses dados, tem muita gente que diz: ah, a culpa é do Estado, o Estado é ineficiente. As pessoas que falam isso não compreendem uma coisa muito importante num país como o Brasil. O dinheiro falta para investir em financiamento do saneamento, né? Se financia pouco o saneamento, o Estado investe pouco para isso, porque existe um projeto de governo, de entidades, de grupos que visam o Estado não ser eficiente. Quando o Estado é ineficaz nesses setores, quando ele é sucateado, isso é um projeto para que ele seja vendido. E eu cito, por exemplo, como eu citei na live, o exemplo do aeroporto de Salvador. O aeroporto de Salvador tinha problemas, sim, mas tinha um excelente atendimento ao público. O aeroporto foi progressivamente sucateado, o financiamento foi sendo reduzido, foram sendo impostas várias dificuldades para fazer a população se voltar contra o aeroporto e a população defender a privatização. A privatização aconteceu e agora, embora o aspecto de aparência tenha melhorado no aeroporto, você não encontra mais pessoas para orientações e tal, porque esse é um custo de pessoal e a empresa que comprou o aeroporto de Salvador visa, como toda empresa privada, maximização dos seus lucros. Eles têm um dever fiduciário. O que é um dever fiduciário? É um dever que você tem para com os seus acionistas, de maximizar os lucros, independentemente do impacto ambiental e independentemente do impacto social dessa maximização de lucros. E quando você está falando de direitos fundamentais, vamos lembrar aqui da camisa, não é? Isso é um problema. Por exemplo, como é que vai se garantir que em áreas que não vai dar lucro vai acontecer cobertura? Bem, tem metas estabelecidas no marco para que isso aconteça, mas isso vai exigir investimentos muito pesados.
E o próprio Cid Gomes, que votou a favor, e agora eu vou entrar aqui no Cid Gomes, ele diz que vai precisar de investimento público, ou seja, a gente vai passar com licitações boa parte do trabalho de tratamento da água, de esgoto e tudo mais, para o setor privado, mas a universalização do saneamento básico só será possível com investimento público, segundo o próprio Cid Gomes, ou seja, nós vamos subsidiar o setor privado. Ele disse aqui, que prevê a participação da iniciativa privada da prestação de serviço, a meta é levar a coleta de esgoto para 90% da população até o fim de 2023. Cid Gomes votou a favor da proposta, mas avaliou que sem subsídio público e financiamento do governo federal, o objetivo não vai ser atingido e o acesso à água e o esgotamento sanitário não chegará aos mais pobres. Isso está publicado no site do próprio PDT, no site do partido do Cid Gomes, né? O caminho é a criação de uma tarifa social. Sem subsídios, não daremos aos pobres água e esgoto. Esse é o grande desafio que o nosso país vai enfrentar. Sem isso, não ficaremos séculos sem resolver o problema. Ele está correto que vai ser necessário financiamento público. Mas se vai ser necessário financiamento público, por que não fazer tudo com o setor público, melhorando a gestão pública, através de modificações na gestão pública, garantindo acesso a cargos de gerência via concurso, não é? Trabalhando com ampliação dos recursos para o setor público, requalificando o trabalho do setor público. Gente que diz que o Estado é necessariamente ineficiente tem que me explicar por que os melhores sistemas de saúde do mundo são estatais. Tem que me explicar porque o nível de eficiência dos estados não é igual. Mas isso é óbvio. Ele não é igual porque existem diferenças da riqueza dos países, da organização dos desenhos institucionais. E quando você percebe que existem todas essas diferenças que fazem alguns estados serem mais eficientes do que outros estados, isso significa que o estado ele não é, em essência, praticamente nada. Ou seja, ele não é, em essência, ineficiente. Ele não é, em essência, patrimonialista, que as pessoas que usam do Estado vão usar em nome de interesses particulares. O Estado é uma instituição que tem poderes e deveres, mas como ela opera depende das condições do desenho institucional, da cultura do povo, depende de um monte de coisa. Então, o Estado ele não é, em essência, nem bom, nem ruim. Aqueles que defendem a atuação do Estado em setores fundamentais o fazem não por acreditar que o Estado sempre será eficiente, mas por entender que, como ele é eficiente em outros países, ele pode ser eficiente aqui e ele pode funcionar desde que os setores que o Estado busca garantir os direitos tenham financiamento adequado, gestão adequada, organização dos serviços adequada, articulação de redes de serviços adequada, profissionais qualificados nos serviços, não é? Independência administrativa, autonomia administrativa para garantir agilidade na mobilização desses recursos. Então, é possível, e experiências em outros países mostram isso, desenvolver serviços públicos de qualidade. E nós temos exemplos, inclusive no Brasil. Se você for para um centro de referência do SUS, em vários lugares do país você vai encontrar um centro de referência de muita qualidade. Mas, quando a gente chega no centro de referência e você pergunta para as pessoas que estão lá se aquilo dali é SUS, muitas das pessoas que estão lá vão dizer que não é SUS porque funciona muito bem. E aí você tem que explicar que é o SUS e a pessoa fica absolutamente surpresa. Diz, isso aqui é o SUS? Mas eu achei que o SUS, pelo menos foi o que a mídia sempre me disse, não tem como funcionar. No entanto, todos os transplantes no Brasil são financiados pelo SUS. No entanto, o SUS tem um programa de combate à AIDS que virou referência no mundo todo. Agora, o SUS tem sim muitos problemas. E o saneamento básico do Brasil tem muitos problemas. Mas quando você vai examinar as causas desses problemas, é subfinanciamento, é gestão equivocada, é indicação política na gestão, é falta de descontinuidade administrativa. Não é uma espécie de inerência da gestão estatal que transforma a gestão em ruim.
de forma ruim. Porque existem centros de referência que funcionam muito bem, têm gestão de excelente qualidade, e quando você vai ver por que eles funcionam bem por quê? Porque tem continuidade administrativa, porque os profissionais que estão na gestão são profissionais ligados à área base. Então tem uma explicação, não é mágica. Mas falando do Senado, e essa aqui está no Senado, né? Olha só, mesmo o pessoal do PT que votou, eu vou pegar um exemplo, né? Que votou contra, né? O líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, ele não queria votar o projeto por entender que o novo marco precisa ser mais bem debatido pelos senadores. Entretanto, ele disse ser a favor de um novo marco regulatório para o saneamento com participação da iniciativa privada. Olha só o que disse ele. Não me oponho ao investimento privado na área de saneamento. Acho que o investimento público e o investimento privado precisam acontecer simultaneamente. Não há dogmatismo da nossa bancada em relação a esse tema, mas a nossa avaliação é que esse debate deveria ocorrer um pouco mais para frente, no sistema normal de deliberação, tempo que estamos no pós-pandemia. Não, ainda estamos no meio da pandemia, viu, senador? Quando se apresentaria o cenário claro de que estaríamos no pós-pandemia. Ele está projetando de quando está. Agora eu entendi. Quando estivéssemos no pós-pandemia, poderíamos discutir isso, ok. Para garantir a universalização do saneamento básico e tal. O que mostra que muitos políticos do campo progressista embarcaram nessa. Eu teria muito mais para falar sobre isso, mas eu não quero fazer esse vídeo muito longo. Eu sugiro que vocês assistam a live que eu participei lá com o Carlito. Inclusive, fale para o pessoal de lá para conhecer aqui o canal e os nossos vídeos. Mas eu posso resumir dizendo o seguinte: é preferível que a gente não dê subsídios ao setor privado para fazer o que deve ser responsabilidade pública. É um crime contra a população brasileira tantas pessoas não terem acesso a saneamento básico. Mas isso não é responsabilidade do Estado, é responsabilidade dos operadores do Estado ao longo do tempo. O Estado não é um ente com vontade própria. O Estado, quando é falado pelos liberais, eles falam do Estado como se fosse uma espécie de diabo. Né? O Estado é malvadão, é ineficiente e tudo que ele toca vai dar alguma coisa errada. Essa é uma visão essencialista e maniqueísta. Essencialista porque acha que o Estado tem uma essência independente das pessoas que estão operando, das condições e das estruturas. É uma visão, né, insana. Mas ela também é maniqueísta porque ela coloca todo o mal do mundo no Estado e se esquece que tem corrupção nas empresas, se esquece que tem desvio nas empresas, que esquece que muitas empresas privadas compram políticos e fazem o Estado realizar. A corrupção existir no Estado é produzida por empresas que corrompem pessoas e que fazem uma relação perniciosa com o Estado. E a solução para isso não é diminuir o tamanho do Estado, como dizem esses. Mas a solução para isso é ter mais transparência. Fazer como os países desenvolvidos têm feito. Especialmente aqueles que têm estado de bem-estar social, que são os que conseguem garantir os melhores índices de desenvolvimento humano, são os que conseguem garantir melhor qualidade de direitos sociais para a sua população. Enfim. E nós precisamos, para melhor financiar esses programas, nós precisamos reestruturar o sistema tributário brasileiro, que é profundamente regressivo, injusto, tributa mais a classe trabalhadora e o setor produtivo e quase nada o rentismo e os lucros das grandes empresas. Né? Enfim, é isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. E eu vou falar mais sobre esse assunto em breve. Tchau, tchau.